Não, Zumbi dos Palmares não foi um herói. Sinto te decepcionar, mas o herói mais celebrado no Dia da Consciência Negra no Brasil não contribuiu em nada para acabar com a escravidão. Joaquim Nabuco, por exemplo, é um homem que contribuiu muito mais para acabar com a escravidão, mas ele é branco, então não serve para o movimento negro. Tem também a Princesa Isabel, que assinou a abolição, ou até mesmo Dom Pedro II, que também era abolicionista. Mas tanto a Princesa Isabel quanto Dom Pedro não servem porque, além de brancos, eles eram monarcas. Mas agora eu achei a solução. Luiz Gama, ele era negro, ele era advogado, ele conseguiu a libertação de diversos escravos e contribuiu para a abolição no país. Mas não, ele não serve para o movimento negro, porque ele era pacifista e não revolucionário. Tem também o engenheiro André Rebouças, mas esse aí é ainda pior porque ele era conservador. Então, como o movimento negro foi sequestrado pelos marxistas que precisavam de um líder revolucionário, eles preferiram pegar uma figura histórica da qual pouco se sabe e criar um líder revolucionário que lutou com violência contra a escravidão. Na verdade, Zumbi dos Palmares nem poderia ter sido um líder contra a escravidão, até porque o ideal de liberdade contra a escravatura só surgiu mais de 100 anos depois da sua morte. A abolição da escravidão aconteceu quase 200 anos depois da morte de Zumbi dos Palmares. Na verdade, o que era comum na época de Zumbi dos Palmares era a escravidão. Inclusive, alguns negros tinham escravos, isso é documentado historicamente. Não era nem comum que alguns quilombos tivessem escravos. Ou seja, é muito provável que Zumbi dos Palmares também tivesse tido escravos. Então, se alguém vier falando pra você que Zumbi dos Palmares foi um herói que lutou contra a escravidão, dando detalhes sobre a vida desse cara, pergunte pra ele qual é a fonte, e você vai ver que não é uma fonte primária. Contra fatos, não existem argumentos. Nós deveríamos lembrar de grandes líderes históricos que realmente contribuíram pra acabar com a escravidão, como Luiz Gama. Não ficar compartilhando ficção marxista.